que a gente vai focar agora é na dispensa da retenção. A associação exemplar como pessoa jurídica sem fins lucrativos, ela pode se enquadrar perante o TRE na hipótese de imunidade ou isenção do imposto de renda. E apesar do título da live falar de imunidade, a gente não pode deixar de citar que no contexto de quem é órgão federal e agora também dos entes estaduais e municipais, compreender a diferença entre imunidade e isenção é importante, mas cá para nós, não é algo que pesa sobre a fonte pagadora no contexto aqui da IN 1234, porque cabe à entidade contratada, no nosso exemplo, aquela associação exemplar sem fins lucrativos, considerar que ela preenche os requisitos para usufruir da imunidade, a imunidade que está na Constituição, que se aplica para as instituições de educação e assistência social que preenchem os requisitos da lei, e nesse caso, os requisitos da lei estão ali na Lei 9.532, basicamente no artigo 12. Ou a associação exemplar vai avaliar e vai concluir. Não, a gente se enquadra não na hipótese de imunidade, mas na hipótese de isenção. Qual é a diferença? A isenção não está prevista na Constituição. A imunidade, ela limita o direito de a União, nesse caso, cobrar o imposto de renda. Ela autoriza a União a estabelecer quais são os requisitos, mas limita o direito de cobrar imposto de renda. No caso da isenção, a Constituição não impede a cobrança do imposto de renda, mas quis a União, ao editar a Lei 9.532, estabelecer ali alguns requisitos para que, se aquela associação sem fins lucrativos preenchê-los, ela também possa usufruir do direito de não pagar o IR, embora o nome dos institutos aqui seja diferente. E aí, nesse contexto, que a gente vai concluir? Cabe a essa entidade identificar se ela vai entregar um anexo cujo modelo está lá na IN 1234, no anexo 2º, ou se ela vai entregar o anexo 3º, ambos com modelos de declaração que devem ser preenchidos e assinados pelo representante legal da pessoa jurídica. Mas qual é a orientação que a gente dá para as fontes pagadoras? Contratou alguém que tem um perfil de uma entidade sem fins lucrativos, por exemplo, uma associação privada, como é o caso aqui da nossa live, uma fundação privada, você encaminha esses modelos de declaração e solicita a ela que ela verifique se ela se enquadra em uma daquelas hipóteses e, em ela se enquadrando, ela providencia a apresentação da declaração devidamente assinada pelo representante legal. É assim que não só o TRE, como é o caso do nosso exemplo, mas agora também as entidades da linha C do QSO devem proceder para dispensar a retenção do imposto de renda. Pois bem, já a empresa privada, que está ali na linha D do QSO, assim como outras entidades que estão agrupadas conjuntamente ali com ela, devem observar uma instrução normativa muito antiga, instrução normativa aí que já tem quase 40 anos, uns 37 anos aproximadamente. Essa instrução normativa, inclusive, tem que ser interpretada considerando o seu contexto histórico. E ela fala lá no seu item 2º que não incidirá o imposto de renda na fonte quando o serviço for prestado por pessoas jurídicas imunes ou isentas, inclusive pelas microempresas de que trata aquela lei. Aquela lei ali já não está em vigor há muito tempo. Então, esquece essa referência às microempresas e vamos levar em conta aqui o que é o objeto do foco da nossa abordagem. Esse texto está falando que a incidência do IR não vai recair sobre esse tipo de pessoa jurídica. Mas aí vem a dúvida, o que essa pessoa jurídica tem que fazer para não sofrer a retenção quando o contratante é o TRE? A gente viu que tem que apresentar uma declaração. E quando o contratante for uma empresa privada, não existe nenhuma formalidade prescrita naquela IN 23 de 86. Olha como é interessante. Se você não posiciona a fonte pagadora na linha correta do QSO, você acaba não aplicando a orientação adequada. E isso eu falo, inclusive, enfatizando para uma parte do público que acompanha o nosso trabalho, que é composta de profissionais, principalmente da área contábil, que assessoram empresas ou entidades sem fins lucrativos, que fornecem produtos ou prestam serviços para vários perfis de clientes diferentes. Se você está do lado de quem presta o serviço, por exemplo, você assessora a empresa, a associação exemplar, você precisa entender a necessidade de conhecer a natureza jurídica do cliente da associação exemplar, porque para um caso o procedimento segue um script, para outro caso o procedimento ele é absolutamente informal. Inclusive nesse contexto aqui a gente traz uma recomendação, porque não está escrito naquela IN 2386, mas é interessante que a associação ela destaque no corpo da nota fiscal uma mensagem como essa: imune ao imposto de renda, não efetuar retenção conforme instrução normativa 23
23 de 86. Se não for o caso de imunidade, for o caso de isenção, basta fazer a adequação do texto, mas essa é uma formalidade que deveria estar escrita na instrução normativa, deveria estar clara, como está, por exemplo, para o TRE e para os órgãos estaduais e municipais, mas infelizmente para a empresa privada, a Receita Federal não regulamentou isso como a gente gostaria, como a gente acha que seria mais adequado. E aí, quando a gente analisa esse aspecto, a gente não pode ignorar também que a entidade privada, ela vai, em sofrendo a retenção, fazer uso daquele crédito para compensar com outros valores que ela tem a recolher de tributos federais. Mas isso, se acontecer, ou seja, se a incidência na fonte ocorrer, ela vai ter que fazer observando as prescrições que estão lá na Instrução Normativa número 2055, que trata da compensação e restituição de tributos. Eu digo isso, inclusive, porque as associações e fundações privadas que se enquadram nas hipóteses de imunidade ou isenção, segundo aquela IN 23 de 86, só estão dispensadas da retenção na fonte se elas prestarem serviços profissionais. Vamos imaginar que a gente tenha uma determinada empresa ou entidade pública contratando uma associação privada e essa associação privada seja uma fornecedora de mão de obra. Uma associação sem fins lucrativos, mas que fornece mão de obra ali para apoio administrativo. Se a fonte pagadora é, por exemplo, uma entidade do Sistema S, ela vai fazer a retenção normalmente, a retenção vai incidir nesse caso de locação de mão de obra com a alíquota de 1%, porque a dispensa de retenção que a gente está vendo aqui é apenas para as entidades imunes ou isentas que executam serviços profissionais. Caberá, nesse caso, àquela associação, mesmo sendo imune ou isenta, sofrendo a retenção de 1%, fazer a compensação ou pedir a restituição daquele valor. Portanto, a Receita Federal, para quem é da linha D do QSO, só está dispensando a retenção de entidade imune ou isenta naquele contexto, vamos dizer, dos serviços que constam do artigo 714 do Regulamento do Imposto de Renda. É algo que, na minha visão, considerando a quantidade de anos que se passaram desde a edição daquela IN até hoje, revela uma certa displicência por parte da Receita Federal na regulamentação desse tema, que poderia ser feita com um capricho maior, como, por exemplo, é feita para os órgãos federais e agora também para os estaduais, aqueles que estão nas linhas A, B e C do QSO, que contam com a IN 1234, que além de ser mais recente, traz aquele modelo de declaração.